Fala, galera. Vamos acompanhar aí a turma do Mesa Redonda analisando a vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta. O Corinthians estreou com vitória na temporada, jogando na Neoquímica Arena contra a Ponte. O Timão não tomou conhecimento do adversário e até com certa facilidade levou a melhor por 3-0. E também vamos ver aí a chegada de reforços no Timão. Vamos acompanhar. Ô Vessone, é um gancho, né? Ô Vessone, o Dorival falou que precisa de reforços, o Gabriel tá chegando para a zaga, mas e aí, dentro dessa condição do Corinthians, realidade versus possibilidade, e também apelando para suas informações que são privilegiadas dentro do clube, né? Vamos lá. Hoje, sabe quantos jogadores de linha tinha à disposição dele? 18. Ele não conseguia fechar o banco. Aí ele apelou, trouxe 3 da copinha, senão ia ter 3 buracos no banco de reservas em casa e ia ficar feio. Porque ele não tinha mais. Todos os 18 de linha que ele tinha, ele levou. Então o Corinthians também está com um elenco reduzido. Depois saiu o Romero, Maicon, saiu o Thales Magno. Mas eles não estavam bem. Isso é outra coisa. Eu digo de opção para um treinador colocar em campo. Então a diretoria trouxe agora o Gabriel Paulista, trouxe o Matheus Pereira, que estava no Fortaleza jogando de volante. Ele era meia de origem. Lembra? Aquele que revelado pelo Corinthians. O Cavadinha. Isso, bateu a cavadinha no Flamengo em 2014, 15, ainda na Copinha. 16, né? Bateu na Copinha. Isso. E aí agora ele está de volta, empréstimo com opção de compra no final do ano, que é a condição do Corinthians. O clube não tem condição de 7 de euros, 10 de euros, 12 de euros, 5... Não tem. Já falou, não vamos gastar R$1 com direito econômico. Mas também não precisa trazer jogador para inchar grupo, hein, jogador? Você tem que trazer jogadores pontuais, jogadores que vão ter condições de jogar. Para inchar grupo não é necessário. Para trazer o Matheus Pereira, o Miller, você olha para a base, né? Isso aí, isso que eu tenho falado. Olha o Matheus Pereira. Para não pegar o torcedor desavisado, para quem está não é aquele. Não é o Matheus Pereira do Cruzeiro que está renovando o contrato, hein, gente? É o Matheus Pereira genérico, o que está vindo do Fortaleza. A gente tem aí o da Cavadinha. Começou na base do Corinthians. As imagens dele chegando no aeroporto hoje, olha aí, ó. Matheus Pereira, não tinha Fiel ali para receber, porque tinha jogo hoje do Corinthians. Senão... Ele chegou, aliás, no mesmo horário do jogo. Então, para não ser descoberto, né? Mas aí, ele foi ali, teve registrada a sua chegada. E aí o Corinthians assume que precisa de um lateral direito, até porque o Mateuzinho é que o clube dá sorte, que ele não machuca nunca, joga todos, porque não tem outro. Ainda quer um meio-campista e 2 atacantes de preferência de beirada, porque também não tem nenhum de beirada. Então, essa é a busca do Corinthians, só que entra aquilo que você falou, realidade e expectativa. O clube tem dificuldade financeira, o clube está sem dinheiro, pagou um monte de coisa que estava atrasado, só que tem um monte de coisa para pagar, as pessoas esquecem. Tem o Tadieres para pagar, ainda não pagou a Dinamarca pelo Charles, não pagou o time dos Estados Unidos pelo Martinez, não pagou o Toluca pelo Pedro Raul. Tem mais de 100 milhões ainda para pagar, já que estourou. Alguns com transfer ban já, com derrota na FIFA e tudo mais. Então a situação do Corinthians é muito difícil e o clube vai tentar ver o que acontece. Então, o Matheus Pereira, eu entendo o que o Paulo Sérgio está dizendo, eu também concordo, é preocupante, só que ao mesmo tempo essa é a condição que o Corinthians tem hoje. O clube tem que se enquadrar nesse momento. Não tem dinheiro do Palmeiras ou do Flamengo, 7 de euros, 10 de euros, esquece. O clube não tem para isso e agora vai tentar montar o elenco dessa... Gabriel Paulista está livre, não tem direito econômico, vai pagar luva, salário, mas direito econômico para o Besiktas não teve. É assim que o Corinthians vai trazer, não tem jeito. Tem que ser criativo também, não adianta também ter dinheiro e não saber contratar, né? Alex, o Corinthians bobeou, e isso que ele tem que estar atento, que alguns bons jogadores tinham contratos a terminar agora no final do ano. Você pega o James, você pega o Danielzinho do Mirassol, que foram para o São Paulo, são 2 jogadores que não são gênios, não são nenhum jogadores acima do nível que a gente pode colocar de seleção brasileira, mas são atletas que dentro da mentalidade que o Corinthians busca, talvez se somem ao elenco. Não é aquele cara que vai chegar para resolver, mas já que eu preciso, em primeiro lugar, somar ao elenco, eu tenho 2 jogadores que fizeram pelo menos boas campanhas no campeonato. Inclusive, para dar mais subsídio para os comentários de vocês, Paulo, Vessone, Miller, Facincani, Zé Paz, o nosso Alexandre Silvestre traz mais detalhes a respeito dessa situação do Corinthians, a busca por reforços. Fala aí, Silveira.
que o transfer ban caiu, a punição da FIFA, o Corinthians aproveita a brecha e acelera o passo para reforçar o elenco. 2 jogadores a caminho, o zagueiro Gabriel Paulista, que estava no Besiktas da Turquia, com passagens importantes pelo Arsenal e pelo Atlético de Madrid, veio inclusive hoje à Neoquímica Arena assistir ao jogo do Corinthians. Vai assinar contrato com o Timão por 2 temporadas, é corintiano de carteirinha, está realizando o sonho dele. Gabriel Paulista, 35 anos. Além do Matheus Pereira, jogador de meio campo que estava no Fortaleza, com passagens importantes também pelo futebol europeu, trabalhava com o Marcelo Paz lá no Fortaleza. O Marcelo está trazendo o jogador para o Corinthians por empréstimo, já foi visto hoje no aeroporto aqui em São Paulo, deve assinar nas próximas horas. Enquanto isso, o presidente Osmar Stabile, com quem conversei hoje depois do jogo, me garantiu que nesta semana o Corinthians deve fazer uma proposta para o Talleres da Argentina para tentar resolver aquela dívida do Rodrigo Garro, para não virar um novo transfer ban, uma nova punição. O Corinthians deve dar uma investida, realizar uma proposta de 23 milhões de reais aproximadamente, livres de impostos ao clube argentino. O problema é que o presidente lá está muito bravo, é duro na queda e já pediu mais de 30 milhões. Pois é, Silvestre, mas tem que pagar, né? Tem que pagar. O Corinthians tem uma fila aí para pagar, para resolver e evitar novos transfer bans, porque esse tipo de situação faz com que o Corinthians possa correr o risco de virar a Ponte Preta, que e não pode inscrever mais nenhum jogador, né, Xará? Xará, e lembrar também que todo time grande que tem conquistas, né, teve conquistas no passado, ele vai ter uma temporada desgastante, né, o ano todo, isso é fato, né? Então, o Corinthians não tem que pensar só em Paulistão. Paulistão, eu sempre digo, é uma pré-temporada para os times grandes que disputam Libertadores, Copa do Brasil, consequentemente Campeonato Brasileiro. Mas não ganha para você ver o que acontece. Exatamente, não, mas eu estou dizendo que a temporada é difícil, desgastante, né? Longa, quer dizer. Então, acho que o Corinthians hoje, como disse o Fessoni, tem um elenco curto. Então, não é de pensar só em Paulistão. Ao longo, até o meio do ano, tem que contratar mais jogadores, porque a temporada de, quando chega o Campeonato Brasileiro, principalmente, quem não tem um elenco grande, qualificado, fica para trás. Que, aliás, começa dia 28. Para quem não lembra, junto com o Paulistão. Dia 28 agora. Tem Corinthians e Bahia cheio de dinheiro, de reforço agora, dia 28. Vai jogar 3 jogos de Paulista em casa. 3 jogos de Paulista, Bahia e depois o Flamengo na Supercopa. Então, é uma sequência... E por falar em agora, o Corinthians acaba de anunciar agora a confirmação da contratação do Gabriel Paulista. Está contratado o Gabriel Paulista, agora é oficial, Corinthians acerta e contrata Gabriel Paulista. Segundo o Facincani, vai chegar para ser titular. Olha aí, ó, tá aí, ó. Espero, hein? Gabriel Paulista, Corinthians... Titular? O Facincani que falou, e amanhã, pela manhã, viu, Vessone? Já tem um... Eu vou te escalar, Vessone, para você estar no CT Joaquim Grava para fazer a entrevista coletiva de apresentação do Gabriel Paulista. Apresentação oficial amanhã cedo, amanhã pela manhã, no CT Joaquim Grava. Ô, Facincani, eu tô percebendo aqui, no ambiente, que você é meio... Eu tô isolado. Exceção aqui, você tá numa ilha deserta. E só você tá animado com o Gabriel Paulista. O Vessone tá indiferente. Começou aqui a falar que é mais bola que André Ramalho, que Ele é mais bola que o André Ramalho. Pô, o cara joga bem no Arsenal, bem no Valência, bem no Villarreal, 2 ligas grandes, né? Você tá falando de Premier League e La Liga, as 2 grandes ligas da Europa. Eu tô torcendo. Então, se o cara joga bem em uma camisa pesada na Inglaterra, uma camisa respeitável na Espanha, numa outra que está em ascensão, mas também merece devido respeito, falo de Valência e de Villarreal, o cara tem bagagem. Ele é aquele caso de jogador jovem que deixa o país porque naquele momento não tinha chance. O André Ramalho também, ele sai cedo do Red Bull de Campinas, não é nem o do... Era o Red Bull de Campinas e vai fazer toda a sua trajetória ali na Europa. Mas a gente se esquece de umas coisas, que quando esse atleta ele volta para o Brasil, 1, 2 partidas ruins, o cara começa a massacrar. Não quer saber o que o cara fez lá fora, se o cara ganhou, jogou em tal time. São mundos não é diferentes, jogador. né? Claro. Chegou aqui, 2 partidas ruins,
Começam a massacrar o jogador. Agora, então tem que estar ciente de que está voltando para o Brasil, voltando para o Corinthians, já tem que startar bem. E se foi uma escolha dele, se foi uma opção de vida dele, ele também tem que saber onde ele está chegando. É um clube que tem pressão. Pois é. Ele tá há 2 anos tentando vir pro Corinthians. Então, E ele não conseguia liberação e dava entrevista. Não, eu quero terminar minha carreira no Corinthians, eu quero jogar. E ficava, deu certo. E aí, quando o Corinthians deu essa possibilidade, ele não teve a menor dúvida. Se reuniu com o Besiktas e disse: é o seguinte, é minha última chance de ir pro time de coração, me libera. A informação é que ele liberou, ele deixou muito dinheiro lá no Besiktas, que ele ainda ganharia em 2, 3 anos de contrato. O Besiktas entendeu a necessidade de voltar com a família. E agora o sonho dele vai ser realizado para ele jogar no Corinthians. Agora eu pergunto para vocês, o Gabriel Paulista sendo apresentado, ficando à disposição do Dorival Júnior, não sabemos como ele está fisicamente, né? Se ele chega já pronto para jogar, se vai necessitar de um período de treinamento, né? De aperfeiçoar-se fisicamente, mas digamos que ele esteja pronto para jogar. Ele, sendo titular, desbanca quem aí? Porque o Gustavo Henrique tem sido o esteio desse sistema defensivo do Corinthians. O André Ramalho marcando gol, jogando bem, ganhando elogios rasgados da mesa. Vai mudar o esquema tático e meter 3 zagueiros ou ele vai ter que esperar um pouquinho? Não tem que meter 3 zagueiros. Acho que o Corinthians funciona no esquema do Dorival, que é o 4-4-2 losango. Acho que é um esquema amplamente funcional. Você protege, no caso, como o Dorival pensa, as 2 bandas do meio campo com 2 volantes e mais pegada e saída de bola, que Bidon pode jogar com o Martínez, coloca o Ranieri de cabeça de área, deixa o Garro espetado, ele pode ter a entrada do Carrijo nesse time, no cenário perfeito com todo mundo à disposição, né? E você faz a zaga do jeito... O importante é você ter uma boa opção na zaga para uma alternativa de jogo. Se você gasta todos os cartuchos, primeiro que a zaga ficar mais lenta, você coloca uma zaga com jogadores de 30 anos mais, vai ficar um pouco mais lenta. E você vai gastar cartucho porque você não vai ter um reserva numa eventualidade que você precisar. Então é melhor você deixar um cara de experiência no banco e você ganhar corpo com o meio campo. Eu sempre preferi, sempre gosto, times que tenham meio campo. Vai ser mais marcador, vai ser mais técnico, mas o coração do jogo é o meio campo. Porque Gustavo Henrique está com 32 anos. Exato. André Ramalho, 33 anos. Então, você vai colocar mais 1,30? Na verdade, o que vai acontecer, dos 38 jogos do Brasileiro, acho que 8 ele fez 3 zagueiros. Só que ele improvisava o Angileri. Isso. O que pode acontecer, eu vou nesse jogo fazer o terceiro zagueiro. Ele não precisa improvisar, ele tem agora um zagueiro para não precisar improvisar. Isso eu acho que vai ser outra coisa, ganho. Como nós estávamos comentando, o último jogo do Gabriel... A temporada é longa. São muitos jogos. Mais de 70. E aí, só o Dorival tendo a oportunidade de revezar alguns jogadores. Exatamente, é importante. E o último jogo do Gabriel, dia 23... Tá, ele entrou pouquinhos minutos no Natal, no jogo né? contra o Fenerbahçe no Clássico, porque já estava de saída do clube. Mas no anterior, que foi contra o Kaikur, aqui ó, também pela primeira divisão da Turquia. Repita a pronúncia, gostei. Kaikur, ele jogou a partida inteirinha, 85 minutos praticamente. Quanto foi o jogo? E na sequência, quanto foi o jogo? 1-0 Besiktas. Aí com o Trabzonspor, empate 3-3, jogou 90 minutos. Empate 3-3, tomou 3 gols. Tá, mas aí não é culpa do cara. Tá bom. Aí contra o Gaziantep, jogou 90 minutos 2-2. Aí na vitória 2 gols contra... já. 5, contra o 2 Karaguru, jogos. Contra o Karaguru, 2-0. Você tá jogando. Titular ele era. Mas é importante Titular dizer... ele era. Xará, é importante dizer que o Dorival, ele sempre usou esse esquema, né? Já foi falado aqui. Até principalmente porque no Corinthians, os 2 zagueiros são lentos. O Gustavo Henrique e o André, eles são lentos. Eles não têm a recuperação em bola no chão. Claro. Bola no alto é uma outra coisa. Então é importante dizer que o Dorival preenche o meio campo por quê? Porque ele sabe que a sua zaga é lenta. Não pode deixar exposto. No mano a mano, exposto é difícil. Então, quando ele preenche o meio campo, ele reforça o meio campo, ele está o quê? Contribuindo para um refresco para a defesa do Gustavo Henrique e do André Ramalho. Acho que isso tem tido efeito positivo, né? Tanto é que conquistou 2 títulos no ano passado. Então, acho que o Dorival, nesse ponto, ele é inteligente. Ele arma bem a equipe para dar uma refrescada para a zaga. Agora, a gente ampliando um pouco mais essa necessidade do Corinthians em ter mais peças para o Dorival Júnior escalar, ter mais opções, alternativas de jogo. A gente está falando muito da defesa, mas hoje o torcedor do Corinthians teve a possibilidade de se reencontrar com Pedro.
calma, porque muita gente mandando mensagem aqui desde o jogo de hoje. Nossa, o Corinthians está virando um time genérico. É o Matheus Pereira que não é. É o Pedro que não é. Esse é o Pedro Raul. Viu, torcedor do Corinthians? É o Pedro Raul, que estava emprestado ao Ceará, voltou para o Corinthians, entrou no segundo tempo e agora o povo quer saber, senhores da mesa. Pedro Raul, ele tem futebol para poder se recuperar dentro do Corinthians. O Dorival Júnior falou, inclusive, a respeito disso, né, sobre o Pedro Raul, sobre a volta dele, sobre essa questão aí de poder ser reaproveitado. A gente pode ouvir primeiro o Dorival Júnior? Vamos ouvir primeiro o Dorival e a gente passa essa discussão para a mesa para saber se o Pedro Raul, enfim, pode ou não pode ser útil ainda ao Corinthians. Vamos ouvir o Dorival. Quem vai dizer é ele, quem vai me dar a resposta é ele. Acredito que ele possa fazer um grande ano, que se prepare o máximo possível. O Pedro teve uma carreira em que, para mim, ele ainda não atingiu o limite dessa condição. Ele ainda pode evoluir, ele pode crescer. Pontuei isso a ele. Eu espero que ele encare esse ano aí como um ano de uma arrancada na vida dele, na carreira dele. Não que já não tenha feito um bom trabalho em outras equipes, em outros momentos, não é isso que eu estou falando, só que eu acho que ele pode ainda bater muito mais acima daquilo que aconteceu. Eu espero que ele se dedique, se entregue em trabalhos para que os resultados possam acontecer. Paulo Sérgio e Miller, que jogavam também pelas extremas, né? Principalmente no início de carreira, né, Xará? Depois você foi caindo por dentro, aproveitando mais o físico do momento, mas vocês que jogavam pelas pontas, vendo um Pedro Raul como centroavante, dá para acreditar ainda, até pelo que ele mostrou no Ceará, que ele pode ser útil ao elenco do Corinthians pela realidade que o clube atravessa, Paulo Sérgio? Bom, pela realidade que o clube atravessa, não pode contratar outro. Pega o Pedro Raul. Agora. Nossa, mas está falando de um jeito assim como se fosse qualquer um. Eu não estou tão otimista aí como o Dorival, porque a oportunidade que ele teve, ele não abraçou. É um jogador que... o Corinthians é um time que não vai muito na linha de fundo para ficar fazendo cruzamento, põe bola alçada lá. E o Pedro Raul seria um jogador que precisaria mais dessas bolas alçadas. Agora, a oportunidade dele, como o próprio Dorival mencionou, só depende dele. Só depende dele. Sabe que a cobrança vai existir. E a cobrança vai vir forte, porque ele fez alguns golzinhos lá no Ceará, né? Ele foi artilheiro do Ceará, né? Fez uns golzinhos lá. Uns golzinhos. Fez gols. Aí... Porque gols dos outros são golzinhos e o gol do Corinthians é golzão. Fez uns gols, tá bom? Tudo bem, melhorou. Tá bom. Fez uns gols lá no Ceará. Vamos esperar se ele vai fazer a mesma coisa no Corinthians, que eu acho meio difícil. O Vessone tá babando para falar. Vessa, segura, porque eu quero saber do Miller também. O que ele acha do Pedro Raul? Você gostaria de ter o Pedro Raul como parceiro de ataque, Xará? Não exagera também, né? Não, o Miller com o Pedro Raul não, veja bem, o Xará, o jogador, né? Ele falou muito bem sobre o Pedro Raul. No Ceará era um outro esquema de jogo, né? O Corinthians tem atacantes que alongam o time, né? É um time de muita velocidade pela beirada, só que cruza pouco a bola, né? Não é um time que fica cruzando a bola constantemente. Então, o próprio esquema do Corinthians, né, não favorece o Pedro Raul. Então, eu acho que ele terá dificuldade no Corinthians por conta disso. Vai ter suas oportunidades? Sim, o Dorival já destacou isso. Agora, ele terá dificuldade por conta disso. Que, tecnicamente, ele sofre, né? Tipo assim, o Caleri, tecnicamente, é fraco. Só que o São Paulo joga para ele, joga por ele, alça a bola, levanta a bola constantemente e ele sabe aproveitar isso porque ele é bom de cabeça. Agora, o Pedro Raul é bom de cabeça, só que o Corinthians dificilmente vai jogar para o Pedro Raul. Então, acho que ele terá dificuldade para se encaixar no esquema do Dorival. Antes da opinião do Facincani também sobre o Pedro Raul, ô Vessone, as duas coisas, a sua opinião sobre o Pedro Raul e se você tem alguma informação também, talvez de bastidores, se ele ainda pode ser emprestado, reemprestado, como foi da primeira vez para o Ceará, ou se de fato ele vai ficar no elenco para ganhar essa oportunidade que o Dorival falou. Num primeiro momento ele vai ficar para ver se dá certo, enfim, se as coisas acontecem. Ele vem de um bom momento. Ele meteu 11 gols no Brasileiro. Ele fez mais gol no Brasileiro que o Yuri, por exemplo. Olha aí. Então, assim, o ano dele no Ceará é muito bom, tanto que o Ceará tentou ficar com ele, mas depois que caiu, o próprio Ceará perdeu
essa vontade, porque sabia que não ia nem ter condição financeira para isso. Se o torcedor quiser que ele corresponda ao que o Corinthians pagou, pode esquecer, isso não vai acontecer. O Corinthians, na época, pagou 5 milhões de dólares e como a gestão do Augusto não pagou, teve que repactuar, foi o pagamento lá para 2028 e ele vai sair por volta de 8 milhões de dólares. Se você quiser recuperar esse dinheiro, você pode esquecer, essa não vai acontecer, ponto. Só que se você quiser um centroavante, que está lá, um jogo apertado, você começou a chuveirar muita bola, você está num 2-2, ele pode ser um cara útil, ele vai te ajudar, ele vai ser aquele atacante referência, que a bola vai chegar de uma lateral, vai chegar da outra, ele vai estar lá no meio da área. Mas a época de Corinthians, você esperava isso e não aconteceu, cara. Mas não aconteceu também porque o time não conseguia jogar nem da maneira que ele gosta de jogar. E aí quando você traz o Memphis, aí acabou. Sim. Aí Memphis e Yuri acabou. Não jogava mais ninguém jogava no lugar dos dois. Mas o jogador precisa se adaptar ao time, ao esquema tático do time. Não é o time, ele não é nenhum Neymar. Ele não é nenhum cara que você precisa montar uma estrutura para jogar por ele. Aquele que eu estou falando, um bom jogador, ele se adapta a qualquer esquema. Sim. Agora, um jogador tecnicamente limitado, difícil. Bom, é o seguinte, o Romero se despediu do Corinthians. O Corinthians oficializou a contratação do zagueiro Gabriel Paulista como primeiro reforço na temporada 2026. Depois de ter comprado visitas da academia, o defensor chegou aos recursos da Timão e estreou por 2 temporadas ao ser apoiado em exames. O atleta que fez esforço para vir para cá abriu mão de dinheiro e tem muitas ambições a fazer esse movimento. Declarou ser o time fazendo passos durante a apresentação dele no serviço do Quinhato, na última sexta-feira. O torcedor declarou que não havia abriu mão de dinheiro que tinha recebido nesse clube e fez concessões para fechar com o time do coração. A SAD não era prioridade do departamento de futebol nessa janela de transferências. O Gabriel Paulista surgiu como uma oportunidade de mercado. A Palmeiras e o técnico do João Júnior conta com o Sabenito, Leonardo, Kaká e o mesmo de uma participação de escolas do Santos. O último dos deles deve ser emprestado ao Internacional para a disputa da temporada de 2026. Gabriel Paulista iniciou sua trajetória no futebol do Vitória e passou por uma parte da família na Europa, tendo passagens por Vila Real, Valência e Atlético de Madrid, da Espanha. Arsenal da Inglaterra também visitas. Ele disputou 17 jogos, sendo 16 como titular.